depois de ter feito tudo isso, uma dica de virginiana maravilhosa, essa dica, faça um roteiro. Isso é muito importante, você fazer um roteiro. Mesmo que seja um roteiro meio fictício. Quando eu faço viagem, o que eu faço? Eu vou colocar lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, quantos dias eu vou ficar. E aí eu vou colocar exatamente o que eu acho que vai acontecer nesse dia. Então, por exemplo, dia 1, vou chegar no aeroporto, vou procurar como que eu vou pro hotel. Aí embaixo eu escrevo, check-in no hotel, deixar as malas no quarto. Você vai colocando tudo isso. Quais lugares você quer conhecer, se no dia 1 eu quero ir em tal lugar, no dia 2 eu quero ir, sei lá, numa mesquita, dia 3 eu quero fazer um passeio na praia. Você vai dividir tudo isso, vai separar certinho e vai guardar esse roteiro, vai levar esse roteiro com você. Você tem que saber os lugares que você quer conhecer, os lugares que você tem vontade. Não interessa o que as pessoas falam, ai, você tem que conhecer tal lugar. Não, conheça o que você quer. Eu uma vez ouvi de uma colega num voo dizendo, ela falou assim, ai, eu não entendo esse pessoal que faz mochilão e conhece 5 países em 20 dias, em 30 dias. Isso não conhece nada, como é que você conhece o país em tão pouco tempo? E ela não sabia que eu tinha feito essa viagem, mas isso é a opinião dela. Porque pra mim quando eu saio pra viajar, eu não quero conhecer cada esquina do país, eu quero conhecer os lugares que eu tenho vontade. E pra mim isso é conhecer. Por exemplo, você pode querer ir pra Paris e não ter vontade de ir no Louvre. Gente, tudo bem, cada um conhece o que quer. Então faz lá os tópicos dos lugares que você mais quer conhecer, põe na mochila, não deixe esse roteiro em casa, leve esse roteiro. Mesmo que você não siga 100% do que tá escrito ali, pelo menos já vai te ajudar. Depois eu vou contar o porquê que vai te ajudar mais esse roteiro. Outra coisa, é muito importante que você imprima todas as coisas antes de sair de casa. A gente tem costume de guardar muita coisa no celular. Reserva, número do pedido, número do registro, número de todas as coisas. Localizador de passagem, tudo a gente guarda no celular. E a gente não conta que o celular vai dar um pau no meio da viagem, que o celular vai acabar a bateria na hora que você estiver passando na Polícia Federal. Então, o que eu tento fazer sempre? Vai numa papelaria antes, porque pra mim isso é difícil. Aqui em casa a gente não tem impressora há muito tempo. Pede pra imprimir tudo. Todas as reservas dos hotéis que você vai ficar, todas as passagens de avião, se você for pegar vários trechos. Se precisar, tira xerox. Por exemplo, eu e a Ana fomos juntas, eu imprimi tudo, acho que foram 5 hotéis e 5 voos, ou 6. Eu imprimi tudo, duplicado, ficou um comigo e um com ela, caso acontecesse alguma coisa. Até porque te ajuda, caso você chegue no aeroporto e vá pegar um ônibus, vai pegar um trem, vai pegar um transporte público ou até mesmo um táxi para chegar no seu hotel. Se você não fala o idioma do lugar, se você fala o inglês, que é genérico em todos os países, e você vai se comunicar com essa pessoa, isso é hora de jogar vôlei, gato. Em todos os países eles têm sotaques diferentes de inglês, então pra você acostumar também demora um pouco mais, vai ficar aquela confusão, ele fala, você não entende, você fala, ele não entende. E aí você pega o impresso do hotel e mostra o nome do endereço. E isso ajuda muito, porque aí a pessoa já coloca no GPS, ou a pessoa até já sabe onde é o hotel. Então isso vai te ajudar bastante. Agora eu vou te explicar o porquê que isso vai ajudar o impresso e o roteiro fora para sua consulta. Quando você chega num outro país que você vai passar lá na Polícia Federal, que você vai apresentar o seu passaporte, ele vai te fazer provavelmente várias perguntas. Ele vai te fazer várias perguntas. Ele vai perguntar por que você tá indo pra lá, quantos dias você vai ficar, se você tem algum conhecido que mora lá. Todas as vezes que eu viajei, perguntaram as mesmas coisas. Então isso é muito importante que você leve. Porque se ele falar qual hotel você vai ficar, você mostra o papel, mostra a passagem de ida e de volta, mostra o seu roteiro, que isso também é muito importante, eles vão olhar seu roteiro. E isso vai facilitar. Não que você não vai entrar no país, evita dele te fazer várias perguntas, porque mesmo que você não esteja fazendo nada errado, a gente fica com medo, né, amores? Quando eu fui pro Marrocos, foi que eu aprendi muito isso. Eu não levei nada impresso, porque eu fiz uma conexão em Madrid, fiquei acho que 5 dias em Madrid, e peguei uma conexão depois de Madrid pro Marrocos. Quando eu cheguei no Marrocos, eu cheguei sozinha, porque eu ia encontrar com um grupo de mochileiros brasileiros que estava vindo de Portugal e que o voo ia chegar muito depois do meu.
Então eu pensei assim, vou chegar no aeroporto, vou desembarcar, arrumo um lugar pra eu tomar café, pego o Wi-Fi e fico lá de boa esperando a galera. E aí, cheguei no Marrocos sozinha, com passaporte brasileiro, vindo da Espanha. E quando eu fui passar na Polícia Federal, eu já tinha preenchido aquele papelzinho que eles pedem pra preencher. Eu tava com a maior cara de nerd, de cara lavada, óculos de grau, uma camisetinha escrito Friends, maior cara de criança que eu já tenho, sem maquiagem mais ainda. Quando eu cheguei no guichê, ele me perguntou por que eu tava no Marrocos, o que eu ia fazer lá, de onde eu tava indo. Aí eu falei que eu era tripulante, eu estava de férias, eu tinha ido pra fazer um mochilão. Só que, quando eu paguei e combinei esse mochilão, o guia falou assim pra mim, olha, a gente vai passar, eu acho que foram 10 dias, a gente vai passar 10 dias no Marrocos, passando de cidade em cidade, cada dia a gente vai dormir numa cidade diferente. Ou seja, cada dia a gente vai dormir num hotel diferente. Então, na minha cabeça, jamais que eu pensei, vou perguntar o nome dos hotéis. Não, se eu vou dormir em 10 hotéis diferentes, tá bom, vamos indo. Só que ele perguntou na Polícia Federal. Ele falou assim, tá, você vai fazer um roteiro e você vai passar por quais cidades? E aí eu não sabia o nome das cidades. E aí ele falou assim, tá, mas qual que é o nome dos hotéis que você vai ficar então? E eu também não sabia. E eu expliquei várias vezes, falei, olha, é um mochilão, eu não peguei o nome dos hotéis, a gente vai passar por vários hotéis, vai dormir cada dia num lugar. E ele com aquela cara de desconfiado. Aí ele falou assim, tá, qual que é o nome do seu guia? E o nome do meu guia era Mustafa. Agora você para pra pensar comigo. Quantos Mustafás devem existir no Marrocos? Muitos, devem ter muitos. E eu só sabia disso. Falei, o nome dele é Mustafa. E ele ficou com aquela cara de, tá, querida, metade do país chama Mustafa. Mustafa o quê? E aí eu comecei a ficar nervosa, aí eu peguei o celular e falei, quer que eu ligue pra ele? Porque eu tinha o número, eu falava com... Ai, agora vai passar caminhão. Eu tinha o número dele no celular, porque eu conversava com ele por FaceTime e por ligação, pra combinar as coisas do roteiro e da viagem. Peguei o celular e falei, você quer que eu ligue pra ele? Porque eu já tinha conectado no Wi-Fi do aeroporto. Aí ele, não quero não. E ficou com aquela cara de desconfiado. Aí acho que ele ficou pensando, eu deixo entrar ou não deixo entrar? Ele deve ter pensado, o que essa menina com cara de criança saiu do Brasil pra chegar aqui no Marrocos sozinha, sem saber o nome do cara direito, sem saber pra qual hotel ela vai, pra que cidade ela vai. No mínimo, ele deve ter pensado que eu conversei com alguém online, alguém me deu um golpe, falou vem pro Marrocos e alguém ia me captar pra alguma coisa. E eu a todo tempo tentando mostrar pra ele que não era isso, eu tinha realmente combinado a viagem. Eu sei que esse cara escreveu um bilhetinho, pôs o meu passaporte escondido, fechou e me entregou, depois de ter carimbado, porque ele deixou eu entrar, e falou assim, baixinho, qualquer coisa você liga nesse número. Por quê? Ele achou que eu tinha ido pra lá, que alguém ia me raptar, que eu ia ser presa, que eu ia fazer trabalho escravo pra alguém, que alguém ia abusar de mim, eu não sei o que passou na cabeça dele. E aí eu falei, tá bom, pelo menos deixou eu entrar, né? A partir disso eu já comecei a ficar com medo. Falei, gente, se eu tô passando na Polícia Federal e o cara não tá querendo deixar eu passar porque acha que vão me pegar pra fazer alguma coisa, eu não vou sair daqui de dentro do aeroporto, eu vou ficar aqui quieta. Saí, passei na esteira de bagagem, peguei minhas malas, saí do aeroporto, sentei logo ali no desembarque, porque a hora que eles desembarcassem, os brasileiros, eu ia ver quem é. E aí, bem bonita, conectada na internet, falando com todo mundo, avisando o guia, ó, cheguei, tô aqui no aeroporto, esperando fulano. Só que o Wi-Fi do aeroporto é aquele Wi-Fi que você fica 1 hora conectado e cai. Porque é só 1 hora que você pode conectar de graça, fora isso você tem que pagar. E a minha internet caiu, depois de 1 hora caiu. E eles iam chegar num voo, tipo, que ia demorar 5 horas depois que o meu pousou. Falei, mano do céu, como é que eu vou avisar eles que eu já cheguei e que eu tô aqui esperando eles? Aí fiquei num desespero. Falei, ai meu Deus, não tem o que fazer, vou esperar. Não vou dormir, vou ficar aqui o tempo inteiro abraçada com as minhas malas, olhando pra saída, porque a hora que eles chegarem eu vou saber. Por mais que eu não soubesse exatamente a fisionomia deles, não tem como confundir um brasileiro, né, gente? E 4 brasileiros desembarcando, eu ia ouvir alguém falando português. Fiquei um tempão, aí comecei a pensar, será que eles já passaram e eu não vi?
Aí comecei a ficar desesperada. Aí tinha um guichê de informação. Falei, meu Deus, eu vou chegar lá falando inglês. O cara que fala árabe vai falar comigo em inglês, eu não vou entender nada. Falei, é minha única chance, eu vou lá. Aí falei pro cara, expliquei toda a situação, falei que eu precisava avisar o guia que eu tinha chegado e que minha internet não tava funcionando, se ele podia me emprestar o telefone dele. E aí ele foi muito bonzinho, ele colocou o número do Mustafa no telefone dele, pôs pra ligar e me deu. E aí eu avisei, falei, olha Mustafa, já cheguei, tô aqui, expliquei certinho pra ele. E fiquei lá fora esperando os brasileiros até a hora que eles chegaram. Então, depois dessa tour, é muito importante que você leve as coisas impressas, porque se te perguntarem, se você ficar nervoso, se você esquecer, você tem impresso, você mostra. Outra coisa que me ajuda demais, gente, se vocês vão viajar, vocês vão ter o trabalho de planejar tudo isso. É chatinho, mas pelo menos você vai em paz. Eu pesquisava vídeos na internet, tipo, quando eu fui pro Egito, viagem Egito, aparece vários vídeos. Eu assistia, assim, uns 15. Por mais que todos os vídeos falassem praticamente as mesmas coisas, assista, porque alguém vai te dar alguma dica. Você vai juntar todos esses vídeos e você vai sair daqui já bem informado. Quando eu fui pro... eu acho que foi pro Líbano. Estavam dizendo na internet, muita gente dizendo na internet que os taxistas lá tentavam dar golpe o tempo todo, que eles combinavam um valor com você. Quando você entrava no táxi, chegava no hotel, eles te falavam outro valor. E aí você tem que pagar. Todo lugar tem um truque desse, porque eles não são besta, né? Então assista todos os vídeos, pegue todas as dicas, que isso você vai precisar. Dica de como pegar o transporte público, dica do que não fazer, dica de roupas que você não pode sair, dica de bairros melhores pra você ficar, pra você se hospedar perto do centro. Então é bom que você assista todos esses vídeos, todos. Você vai se empapuçar de assistir vídeo, mas isso pelo menos vai ser útil. E em alguns vídeos que eu assisti dizendo do Egito, eles falavam que eles chamavam o turista pra tirar foto no camelo, e se o turista falasse que não, eles falavam que era de graça, falava que era presente, e aí você sobe no camelo, ele faz o camelo levantar e fala que só vai descer você de lá se você pagar. Então, eles ficam tentando dar golpe em turista o tempo todo, não é só aqui no Brasil. Fiquem muito espertos. Então, quando você tiver feito todas essas pesquisas, tá com o seu roteiro pronto, com os hotéis reservados, as passagens reservadas, todas certinhas, mala pronta, aí você tá pronto pra sair de casa, é só esperar chegar a sua viagem. E aí pediram pra eu dar dicas de países mais baratos pra viajar. Eu não sei vocês, mas eu, depois de viajar bastante, cheguei à conclusão de que você consegue viajar pra fora do país gastando muito menos do que você gasta aqui dentro, porque as viagens dentro do Brasil estão caríssimas. As últimas vezes que eu pesquisei viagem assim, ó, foi um absurdo. Países que são muito baratos que eu fui. O Egito é extremamente barato por conta da moeda deles. O Marrocos também é barato. O grande problema de você viajar para fora do país é o câmbio do dinheiro. Por quê? Por mais que no Marrocos e no Egito, que eu ainda assim acho que são viagens baratas para se fazer, não seja nem dólar nem euro que você leva para gastar, mesmo assim, aqui no Brasil, você vai ter que trocar o seu dinheiro por dólar ou por euro. Porque na casa de câmbio lá, eles só vão trocar por dólar ou por euro. Então não adianta você sair com o seu realzinho daqui do Brasil, chegar lá no Marrocos e tentar trocar. Eles não aceitam. Então aqui no Brasil, você vai ter que trocar o seu dinheiro para euro. E lá no Marrocos, você troca o euro pela moeda deles, que é dirham, eu não lembro mais a moeda que é, porque faz tempo que eu fui. Então, eu acho que o que mais pega, o que mais gasta é esse câmbio de dinheiro, até porque o dólar e o euro estão extremamente altos. Lugares que eu viajei aqui no Brasil que eu achei barato e que eu amo. Morro de São Paulo, na Bahia, eu sou apaixonadíssima. Não é muito caro, é um valor ok. Arraial da Ajuda, que também é da Bahia, eu já fui assim, ó, mais de 5 vezes, porque eu amo aquele lugar, é uma delícia, é bem vibes Caiçara. Tipo, os hotéis ficam muito perto da praia, é uma ilha, na verdade.
tem uma vilinha com feirinha de praia, com um monte de restaurante com música ao vivo. E aí você desce aquela rua que, se não me engano, chama Rua do Mucugê e já tá na praia. É uma delícia. Pra você que tem curiosidade de conhecer Manaus, gente, eu amo, de verdade, eu amo. Eu só consegui fazer passeio lá uma vez. Foi um passeio que a gente viu o boto cor-de-rosa. A gente foi numa tribo indígena. A gente fez um almoço num restaurante flutuante. Vimos o Rio Negro Solimões ali, exatamente onde divide o rio. É lindo, é muito legal. Se você gosta de passeio assim, natureza, vai pra Manaus, que lá é uma delícia. Então é isso, gente. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, porque era muita dica pra eu dar e eu vou falando. Se eu não desligar a câmera, não para de falar nunca mais. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale alguma coisa das minhas viagens que eu fiz, se você quer viajar pro mesmo lugar. Manda pra aquele seu amigo que tá querendo planejar uma viagem. Isso vai ser muito útil. Se você tiver gostado desse vídeo, guarda ele pra depois da pandemia, quando você for viajar, você usar ele, assiste de novo, vai fazendo certinho. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, de tocar o sininho pra ele te avisar quando tiver vídeo novo, pelo amor de Deus. Não me larga aqui. E me segue no Instagram, porque lá tem todas as fotos das minhas viagens, tá salvo lá nos stories, os lugares que eu fui, os lugares que eu conheci. E beijo!